Beleza, pessoal? Mais um videozinho para vocês, mais 3 slides e aí então a gente passa pela nossa aula de hoje, beleza? Oitava aula. Nós estávamos falando então sobre espécies tributárias, falamos sobre os impostos e agora a gente vai falar sobre taxas. Falamos sobre a diferença entre impostos e taxas e contribuições de melhoria, então vamos estudar agora então as taxas. Bom, gente, as taxas são regulamentadas lá pelo artigo, tá regulamentado pelo artigo 145, inciso 2 aqui, tá? 1, 2, e parágrafo 2º da Constituição Federal. Então diz lá a própria Constituição Federal que os entes políticos, né, tanto a União, os estados, os municípios, o Distrito Federal, eles podem cobrar ou instituir as taxas. Mas em razão do quê? Em razão do chamado do exercício do poder de polícia ou de utilização de serviços públicos específicos e divisíveis. Então vamos por etapas aqui. Gente, o Estado ele pode fiscalizar, ele pode controlar o exercício de determinadas atividades pelos cidadãos, pessoas físicas, pessoas jurídicas, assim por diante. Toda vez que o Estado realiza essa fiscalização, esse poder chamado poder de polícia, que não é necessariamente a polícia militar, a polícia civil que desenvolve, mas, por exemplo, um fiscal, quando ele vai fiscalizar, então, uma obra, quando ele vai fiscalizar, por exemplo, o bombeiro, que vai fiscalizar lá, como eu falei para vocês agora há pouco, um empreendimento, e, portanto, há uma prestação específica para o contribuinte, o Estado ele pode instituir, ele pode cobrar uma taxa. Então, seja pelo exercício do poder de polícia ou pela prestação de um serviço público específico e divisível. Tiago, mas por que específico e divisível? Porque, como eu falei para vocês, impostos não dependem disso, mas taxa sim. Eu preciso que haja uma contraprestação do Estado direta, que ela seja individualizada e que seja direcionada a um determinado contribuinte. Por exemplo, quando o indivíduo ele vai lá, o Estado ele vai lá, o indivíduo ele vai lá e constrói uma casa. O Estado não coloca uma tubulação direta na casa da pessoa para tirar o esgoto da casa dela? Essa prestação de serviço de tratamento de água é um tipo de serviço público de saneamento básico e que ele é individualizado para aquela casa, para aquele indivíduo. Então veja bem, eu posso pagar uma taxa pelo tratamento da água e do esgoto, esse valor que é pago pelo tratamento da água e do esgoto é pago em contraprestação a um serviço realizado pelo Estado. Deu para entender isso, pessoal? Então, taxa de bombeiro, existe um poder de polícia exercido pelo bombeiro individualizado ao contribuinte, ao passo que o recolhimento, a taxa que se paga pelo tratamento de água e esgoto se dá por conta dessa contraprestação ou uma prestação de serviço público específico para um determinado contribuinte. Deu para entender isso aqui, pessoal? O que é importante destacar aqui é que as causas que levam ao imposto não podem ser as mesmas causas que levam ao recolhimento de uma taxa. Então, o simples fato de eu ser proprietário de um veículo automotor não pode me implicar o pagamento de um imposto. De um imposto sim, mas não de uma taxa, que é o IPVA. Mas, por exemplo, se eu vou verificar se o veículo está emitindo CO2, se ele vai passar por uma espécie de fiscalização de qualidade do veículo, veja, eu tenho um serviço de fiscalização pelo poder de polícia que é individualizado. Então eu posso pagar uma taxa para o Estado por conta dessa vistoria. A taxa de vistoria é uma taxa que é individualizada, que é para o contribuinte, que tem uma contraprestação imediata do Estado, que é o exercício de poder de polícia. Deu para entender isso aqui, pessoal? Ótimo. O que é importante aqui, ó, nenhum município ele pode cobrar uma taxa pela preservação de vias federais e estaduais. Por quê? Porque o município está saindo fora do espaço de competência dele para instituir taxa. Da mesma forma que a União não pode cobrar taxa pela coleta de lixo urbano. Por quê? Porque cabe aos municípios a cobrança dessa taxa. Então veja bem, eu tenho uma contraprestação da coleta do lixo, eu pago um valor, então eu só pago um valor se existe então
essa contraprestação, ainda que em potência pelo Estado. Ainda que eu não tenha colocado nenhum lixo na rua da minha casa, mas o serviço está à minha disposição, eu posso individualizar e usar e usufruir daquele serviço, eu tenho que pagar. Lembrando, então, das competências da União, dos estados, dos municípios e do Distrito Federal. Não pode ter esse conflito. Deu para entender isso aqui, pessoal? Isso que é muito importante também. Só para lembrar, para reforçar esse entendimento, que as taxas são tributos cujo fato gerador, aquela circunstância de fato que gera a criação da taxa, decorre, então, de uma atuação estatal específica, referível ao contribuinte, a quem paga. Então, aquele que paga a taxa é porque ele usufruiu ou vai usufruir de uma prestação de serviço do Estado, seja uma prestação de serviço social, educação, saúde, lazer, ou seja, por conta do exercício do poder de polícia, especificamente em relação a quem está pagando a taxa, podendo consistir no exercício regular do poder de polícia ou na prestação de contribuinte. Então, o poder de polícia, como o caso que eu falei para vocês agora, do bombeiro, ou da vistoria do veículo automotor, ou na prestação na prestação ao contribuinte, né, de um serviço público específico e divisível, como, por exemplo, aqui a coleta do lixo, está relacionada à saúde das pessoas, né? Então, a coleta do lixo é um serviço público que é individualizado. Eu tenho que pagar por conta disso. Deu para entender, pessoal? Então, impostos, eu não dependo dessa contraprestação do Estado, taxas, eu dependo dessa contraprestação do Estado. Demorou? Tranquilo? Então é isso, pessoal. Com base nessas aulas, nesses vídeos, vocês conseguem agora resolver os questionários. São 3 perguntinhas, 3 questões, 2 testes e uma questão verdadeira ou falsa que está lá no Moodle. Bora para lá para fazer esses exercícios, tá bom? Um abraço, pessoal, e até a próxima. Precisar de alguma coisa, estou inteiramente à disposição. Valeu!